Pauliceia Desvairada, Mário de Andrade. Organização: José de Nicola, Lucas de Nicola. Gênero literário: poesia. Resumo da obra. Você lerá poemas compostos por um dos principais autores da primeira geração do modernismo brasileiro. Publicada em 1922, mesmo ano da Semana de Arte Moderna, Pauliceia Desvairada foi um marco na literatura brasileira e consolidou os valores da estética modernista no país. Rompendo radicalmente com a tradição, Pauliceia Desvairada faz uma análise do provincianismo da sociedade paulista do começo do século XX. Temas principais: diálogos com a sociologia e com a antropologia, ficção, mistério e fantasia. Olá, professor! Olá, professora! Vamos estabelecer pontos de contato entre a matéria literária de Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, e você, que é quem de fato coloca em prática o processo educativo. Você lerá poemas de um dos maiores representantes do modernismo brasileiro. Vamos então às atividades preparadas com muito carinho e dedicação para você. Na proposta de atividades 1, apresentaremos propostas voltadas à área de linguagens, com sugestões para as aulas de língua portuguesa. Na pré-leitura, a turma pode pesquisar poemas e contos da primeira geração modernista, produzidos por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Durante a leitura, os estudantes podem participar de uma oficina de escrita criativa, dedicada à produção de poemas. É possível também trabalhar com a escrita de poemas líricos, que são mais extensos e voltados à expressão de sentimentos de um sujeito poético, na forma do verso livre modernista. O cultivo da intimidade oferece um bom ponto de partida para o trabalho das competências socioemocionais. Depois da leitura, é interessante promover um sarau para compartilhar as produções poéticas da turma. Na proposta de atividades 2, exploraremos, em abordagem interdisciplinar, o universo de Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. Antes da leitura, professores de ciências humanas podem organizar um seminário a respeito das transformações ocorridas na cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século XX. Durante a leitura, os professores de ciências humanas podem conduzir pesquisas sobre lugares e acontecimentos da história paulistana presentes no poema. Depois da leitura, a turma pode produzir poemas em homenagem à cidade em que vive, por meio de elementos históricos e geográficos. Na primeira fase do modernismo, Mário de Andrade foi quem rompeu com maior força a relação com as escolas anteriores. Essa ruptura pode ser notada no famoso prefácio interessantíssimo, no qual o autor indica, de forma mordaz e irônica, os princípios de criação de Pauliceia Desvairada. Mário de Andrade inicia sua obra com o prefácio interessantíssimo, um texto extremamente complexo em que o autor já começa a utilizar sua subjetividade poética para explicar ao leitor as técnicas utilizadas na criação de seus versos. Esse prefácio é tanto considerado um manifesto, muitas vezes em nome da própria figura do autor, como também uma teoria poética. Nas páginas de Pauliceia Desvairada são encontrados deboches, perturbações e suspeitas de Mário de Andrade em relação ao lugar em que foi criado, São Paulo. Porém, a grande inovação da obra estava em sua forma. Conciliando estéticas diferentes para criar o panorama da cidade, o escritor apresenta uma nova realidade social. A obra é uma busca pela identidade nacional, mesmo com a relação contraditória de sarcasmo e afeto pela cidade de São Paulo. A cidade é o núcleo e o objeto do livro. Com traços futuristas, há uma defesa do exagero, uma deformação do real e uma nova reprodução da realidade. O poema Inspiração
se remete às musas, deusas da inspiração na literatura clássica. A primeira palavra é São Paulo, o que revela uma efusão lírica do autor que usa e abusa das reticências e das palavras soltas. Há também o uso maior de substantivos do que de verbos. Podemos perceber a apresentação do tema que será desenvolvido no livro, que é a cidade paulista. O eu lírico reflete sobre a condição social da burguesia com ecos de Paris, influência e uso superficial da cultura francesa. Há também menções à urbanização e à animalização das pessoas. No segundo poema da obra, O Trovador, há a apresentação do autor como um tupi. O termo trovador mostra uma relação entre a música e a criação poética. O tupi aparece como a figura nacional do indígena em uma retomada da cultura brasileira. Pauliceia Desvairada foi publicado em 1922, o ano da Semana de Arte Moderna. Trata-se do primeiro livro de poemas modernista, com uma composição tumultuada que Mário de Andrade descreveria muitos anos depois, na famosa conferência de 1942, sobre o movimento que transformaria o panorama das artes no Brasil. O salto para o modernismo, consolidado em Pauliceia Desvairada, ilumina Mário de Andrade, moderno, e une renovação e experimentação à análise crítica do seu tempo. Sugerimos o filme Macunaíma, dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, baseado em uma das principais obras de Mário de Andrade. Recomendamos também a visita, física ou virtual, à Casa Mário de Andrade, onde o escritor viveu em São Paulo. O público pode visitar a exposição permanente A Morada do Coração Perdido, que conta com objetos pessoais de Mário e móveis originais da casa, onde também ocorrem atividades de formação e difusão cultural. Para mais informações sobre as habilidades da BNCC trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado por assistir e até a próxima!